Ah, esse tema, né, ao que me trouxe aqui, loucura, arte, loucura. Né? Então, para mim, o que trazer para essa ciranda, né? Onde eu poderia cavar questões que pudessem ser de interesse na psicanálise. Eu venho desenvolvendo um trabalho fotográfico, venho desenvolvendo alguns processos de registros. Esses registros estão focados em performances, que é um trabalho que eu acho interessante. Eu faço por um puro desejo de capturar mesmo os elementos com uma performance me estimula, me instiga, e delas eu desenvolvo alguns ensaios. E nessa questão, quando essa temática surgiu, eu fiz essa pergunta. E, de uma certa forma, recorri a esses registros de performance para buscar algo que eu pudesse trazer para a ciranda e que pudesse estar dentro dessa fissura, dessa tensão, né? Loucura, arte, loucura. Como é que eu entendo isso? E como é que eu poderia traduzir essa questão na cotidianidade também? Esses registros, né, dos quais eu recorri, aos que eu já tinha desenvolvido, né, eu busquei os momentos singulares, que trouxeram questões, que pontuaram deslocamentos, que geraram tensões e provocaram o inesperado entre o artista proponente e o público presente. Deles levantei considerações relativas ao processo de performance, que denominei, né, a loucura do ato, e propus o trabalho artístico como elemento deflagrador do inusitado e da perplexidade, o ato criativo, constituído no instante da experimentação, já que é uma performance, e o trabalho se dá aqui, né, exatamente naquele instante, e suas implicações no espaço público, para aqueles que se deparam com o ato, bem como para aquele que se constitui em ato. O que dele ato envolve e o que deixa-se evoluir como um trato sem palavras, como uma chave que detona o imprevisível compactuado, onde as relações limites tornam-se transgressões necessárias para que o reverso revele-se. O espaço da arte como antepara a assinatura, proporcionando valores ao ato que consiste em reflexão e sensorialidade. Então, agora, eu quero passar a essas apresentações, dessas performances, onde eu faço a captação de todo o material que eu quero apresentar aqui. Então, de novo, Tereza, você vai voltar para o meu lugar. Juro. Senão você vai ter psicólogo. Tá. Então, Sangue de Boi foi uma performance de Eduardo Garcia de Moraes. E ele realizou, no ano passado, foi em 2013, na abertura da exposição Seu Museu Expo Experimento, que aconteceu no Museu Nacional, e quem fez a curadoria dessa exposição, com mais de 100 artistas, foi o Wagner Baja. Essa proposta consiste de 16 galões de vinho de sangue de boi, uma bandeja de prata, uma espátula de prata. E o local que ele realiza essa performance é o Sinal de Trânsito, ao lado do Museu Nacional, no Eixo Monumental de Brasília, onde estão a esplanada dos ministérios, e próximo também à Catedral de Brasília. Está dando para acompanhar, né? Eu estou tentando ser rápido, porque vai ter várias imagens. Então, como é que ele realiza? O sinal fecha e ele inicia a performance, ficando frente a frente com os carros que estão ali parados, o sinal está fechado, coloca a bandeja de prata no asfalto e derrama sobre ela o vinho. Assim que termina, coloca a espátula dentro da boca do primeiro garrafão vazio e segue repetindo essa ação por 16 vezes. Então vamos ver o que acontece. Aqui foi o momento que eu cheguei, os garrafões já estavam mais ou menos no quarto ou quinto garrafão, e entre os ônibus. Aqui, já, né, no trânsito, e as pessoas, aqui a fotografia é mais escura, eu estou tentando mostrar aqui o movimento, o momento que se deu todo esse trabalho. Então, carro por todos os lados, porque também era um cruzamento, havia uma atenção muito grande da plateia. Nesse instante, as pessoas, de uma certa forma, tentavam conduzir a passagem dos carros. Ele, de uma forma quase sacerdotal, fazendo o trabalho e correndo todo o risco, que aí também eu acho que tem uma questão que é o risco,
né? Os carros desviando, quase praticamente passando por cima do trabalho, mas em nenhum momento esse trabalho, de uma certa forma, pelos carros que passavam, né, ou teve algum grito, alguma reclamação. Nesse momento surge a viatura do Detran. E aqui nesse momento, Eduardo está voltando, né, foi buscar um outro garrafão, porque ele deixou esses garrafões, são 100 metros mais ou menos do local. A viatura está a 2 carros atrás, no sinal. Aí, de repente, ele volta, ele continua a fazer o trabalho, a viatura vai se aproximar. Nessa aproximação, ela para bem em frente ao ato da performance. Nesse instante, desce o policial. O Eduardo tinha saído para buscar mais um garrafão. E o policial começa a questionar aquela situação. Todos nós, fotógrafos ou os outros artistas amigos, quem estava assistindo, tentando conversar com o guarda, eles inflexíveis. Aí, de repente, o cara diz que aquilo não podia estar acontecendo e entra no espaço da performance, começa a carregar o garrafão. Carrega um e a gente tentando segurar. Daí, o Bianco, que é um outro amigo nosso, filmando também, ele, né, retorna, o guarda retorna, pega mais 2 garrafões e leva para o lado da rua. Nisso, a gente, preocupados, porque ainda faltavam praticamente, né, a metade dos garrafões, a conversa continuou, Eduardo retoma, o guarda o interpela, ele calmamente conversa com o guarda, e aí que eu acho fantástico. Por uns 3 minutos só de conversa, foi suficiente para convencer o guarda passar a observar e deixar os garrafões. Não só deixar, mas a performance continuar sob a proteção de quem queria tirar. Eu acho que é a grande beleza desse momento. E exatamente, há uma reversão de toda a situação. Ele faz parte. Sim, tudo, o todo, porque é o risco, né, em todo tipo de impedimento que poderia surgir, todo o ato de suspensão, né, e a própria luz que começa a contribuir para que a gente pudesse fotografar, né, com elementos muito mais interessantes. Então, daí, você vê que o guarda já está lá encostadinho, calminho, e a performance, né, protegida agora, inclusive, dos outros carros. Então, desse trabalho, eu desenvolvi dois trabalhos que eu chamo de ensaio. Eu gosto de devolver aquilo que me oferta como trabalho, principalmente na performance, eu gosto de devolver, sabe, com um olhar que eu possa traduzir, não só como elemento de registro, né? Então, como uma construção de um ensaio. Então, eu fiz esse trabalho, né, que é a bandeja bem ao lado dos seus pés. Agora eu vou passar rapidinho, porque esse outro eu não quero, esse outro são só elementos, eu não vou discutir os elementos não, já vou passar direto para essas bandejas que eu, sabe, são elementos que eu tenho, eu acho que tem uma força do momento bastante interessante. Bom, essa é a primeira. Eu vou correr então, vou falar que nem uma louca. É uma performance. Essa aqui é a performance. Tá bom, chama Papai Legal, da Ingrid Barros. É uma proposta que foi apresentada numa galeria de Brasília chamada Decorators, de mini curadorias experimentais, na exposição Eróticas. E a Ingrid Barros desenvolve um trabalho plástico com dildos. Então, ela usa um dos dildos e desenvolve essa performance. Essa é a Ingrid Barros. Esse é o trabalho que eu fotografei, que eu vou fazendo uma série de sequências. E ela, né, aqui é o desenvolvimento da performance, né, no qual há toda uma sensualidade, um lugar do feminino, né, em busca dessa expressividade com essa relação com o dildo.
e chega um momento em que ela interage, ela sai da galeria, de dentro da galeria, e ela vai, né, para o espaço público. Como o José Eduardo foi para o espaço público, desenvolveu no espaço público, ela vai para o espaço público. Nesse momento, aí eu até forço a barra de algumas fotos, acontece um nível de interação bastante interessante, que, de novo, é onde só foca a questão do ato, que é essa garota que coloca, né, um dildo de plástico, que é o próprio copo que ela usa na boca, né, e num processo de interação. E depois ela sai, ela novamente segue fazendo o seu trabalho, e aqui novamente, mais uma vez, né, há uma outra interação. Né? Então, aqui eu tenho um elemento, né, que faz essa intermediação, né, simbólica, né, do objeto. Bom, e para ela também eu desenvolvi ensaios, e ela foi o carro-chefe de uma exposição, foi o ensaio fotográfico para performance e dança. E foi essa sequência fotográfica onde, de uma certa forma, essa foi a fotografia da vitrine. Essa aqui vai lembrar elementos, né, de indumentários mais orientais. Aqui vem toda uma força que nós percebemos da Vitória de Samotrácia. E, no final, eu desenvolvi o claustro para a Ingrid, que é essa sequência 36. Acho que são 36 fotos. Bom, a última agora, rápida, né? Essa vai fazer uma ligação. Esse aqui é Madame Quinquim, performance do Rogério Quintão, 1 minuto. Do Rogério Quintão é um artista, assim, ele surge, ele é um provocador até. Um rapaz que desenvolve uma proposta baseada em elementos orientais. Então, às vezes, lembra as geixas, né, a proposta dele, e ele faz uma intervenção num espaço, então era um lugar inesperado, onde ele entra de uma forma muito suave, se relacionando com todo mundo, né, jogando boas energias, a coisa meio que era essa a relação. E, lá pelas tantas, ele sobe numa cadeira. Dessa cadeira ele começa a fazer um discurso que chama a atenção. Desse discurso as pessoas se voltam para ele, e daí a pouco ele começa a desnudar, a tirar toda a sua figurina, a sua gueixa, começa a ser despida. E aí, nesse processo, ele realmente fica nu, e as pessoas que o assistem vão ficando sem saber o que fazer, porque é uma situação inesperada. Mais ainda, se você observar, ninguém olha para ele nessa foto. Está todo mundo olhando para qualquer lugar, menos para ele. E, de repente, aquilo tudo que parecia muito sem sentido, né? De repente vocês olham que tem alguém, né, do público, né, meio que, né, deslocando. Esse cara realmente se desloca, vai até ele, o ato acontece, e olha lá uma taça levantada na mão de uma pessoa, e ele é como se chegasse ao êxtase, e ele inicia um discurso. E, por incrível que pareça, a peça que faltava era a única peça que ele teria que, talvez, levantar rapidamente se tivesse alguma coisa acontecendo. E ele retira totalmente e faz um discurso belíssimo, belíssimo, e termina com palmas. E, para mim, essa foto é quase um monge, sabe? De uma certa forma, recompõe e restaura essa... Então, é isso. Vou passar a palavra agora. Boa tarde, então. Queria primeiro agradecer o convite da Tereza de participar da ciranda e dizer que a minha... Estão ouvindo? A minha fala, ela... Inclusive, eu tentei fazer o meu recorte a partir da mesa em que a Tereza me inseriu, né? Então, a minha fala vai
E eu tenho sorte da minha área de estudo, que é o Shakespeare, tudo tem o Shakespeare. Então, se me botarem num seminário de forte costura, o Shakespeare vai se adequar. Então, em algum momento, eu vou... E também tentando estabelecer um diálogo com a performance da Ofélia depois da Sodré, né? Eu vou falar da Ofélia do Hamlet e sua vida representacional. A princípio eu ia ler o texto, mas para tentar ser mais ágil eu vou dispensar a leitura. Enfim, essa fala, era uma pílulazinha, um pedacinho do que foi a minha tese de doutorado, em que eu trabalhei com a figura da Gertrudes e da Ofélia especificamente, quer dizer, as personagens femininas da tragédia do Hamlet, né? E tentando, quer dizer, me inserindo dentro de uma visão que surge nos estudos shakespearianos a partir dos anos 80, que seria a crítica feminista, de trazer essas personagens de uma posição silenciada que a crítica as remeteu, né? Não o texto shakespeariano, mas a crítica as silenciou. Se nós pensarmos no caso do Hamlet, da tragédia Hamlet, um autor fundamental que escreveu em 1904 uma obra chamada A Tragédia Shakespeariana, o Bradley, que é o pai da crítica shakespeariana acadêmica, ele mesmo disse: Ofélia e Gertrudes só nos interessam naquilo que elas têm a dizer sobre o príncipe. Quer dizer, elas não interessam por si em nada, elas só interessam sobre o que elas têm a dizer sobre o Hamlet. Enfim, então, quer dizer, quando a crítica feminista ela surge no cenário dos estudos shakespearianos, no início dos anos 80, você vai começar a ter uma série de respostas a umas ambiguidades que são intrínsecas ao texto shakespeariano em relação à Ofélia, né? Ao longo de 4 séculos de existência do texto shakespeariano, como texto literário, como texto teatral, portanto, leitores e espectadores sempre se questionam: Ofélia dormiu com Hamlet, quer dizer, Ofélia era virgem, morre virgem, Ofélia se matou ou foi uma morte acidental, Ofélia foi amada pelo Hamlet ou Hamlet não amou Ofélia. Enfim, uma série de ambiguidades, uma névoa em torno da personagem que a crítica feminista, preocupada, começou a buscar respostas, até que um momento, uma grande teórica norte-americana chamada Elaine Showalter vai escrever um artigo seminal, em 1985, em que ela vai defender a ideia de que a história de Ofélia, não há história sobre Ofélia. Ela não deu para o Hamlet ou deixou de dar para o Hamlet. Ofélia não foi amada pelo Hamlet ou deixou de ser amada, ela não se matou, nem foi uma morte acidental, e todas as outras perguntas que todo mundo se preocupava muito. O que existe, a história de Ofélia é a história da sua representação. Ofélia é um lugar de projeção, de anseios, de preocupações, de interditos, dos momentos culturais onde ela é recebida. Essa é a teoria da Showalter, e que foi absolutamente revolucionária para a gente entender essa personagem. Então, se nós pensarmos, por exemplo, numa imagem icônica da Ofélia, icônica, que é a do Millet, em que o Millet é um pintor inglês, Sir John Everett Millet, pintou em 1851, entre 51 e 52, quem posou foi a Elizabeth Siddal, que era a mulher do Dante Gabriel Rossetti, também fundador da Irmandade Pré-Rafaelita. O Millet, essa pintura está na Tate Gallery, e se você olhar, ele constrói uma Ofélia que tem um olhar, por isso eu dei destaque ali no detalhe o olhar, um olhar que a crítica vem entendendo como bastante ambíguo como a personagem é. Você não sabe se ela já morreu ou se ela está à beira da morte. Existe algo até um pouco de erótico, algumas pessoas leem assim o olhar dessa Ofélia do Millet. Alguma coisa que parece que ela está tendo um prazer, enquanto que na verdade ela está ali, o Millet estetizou uma fala importantíssima da Rainha Gertrudes na peça em que a Gertrudes descreve a morte da Ofélia, né? Essa fala é dita pela Gertrudes no ato 4, cena 7. Eu estou usando aqui a tradução da mãe da Bárbara Leodora. A gente diz que é a tradução da Bárbara. E a Gertrudes diz: onde o salgueiro cresce sobre o arroio e espelha as flores cor de cinza na água,
ali com suas líricas grinaldas de urtigas, margaridas e rainúnculos, e as longas flores de purpúrea cor, a que os pastores dão um nome obsceno e as virgens chamam dedos de defunto, subindo aos galhos para pendurar essas coroas vegetais nos ramos, pérfido, um galho se partiu de súbito, fazendo-a despencar-se e as suas flores dentro do riacho. Suas longas vestes se abriram, flutuando sobre as águas, como sereia assim ficou, cantando velhas canções apenas uns segundos, inconsciente da própria desventura, ou como um ser nascido e acostumado nesse elemento. Mas durou bem pouco até que as suas vestes encharcadas a levassem, envolta em melodias, a sufocar no lodo. Se a gente tiver a fala das Gertrudes em mente, a gente vai ver que a pintura do Millet está muito calcada na descrição que a própria rainha faz da morte das Gertrudes, né? E o Millet não foi o único no século XIX. Você vai ter uma onda de quadros. O Delacroix pintou Ofélia Morta. Uma série de artistas vitorianos pintaram Ofélia Morta. E vem pintando, e vem representando. E você pega uma obra do século XXI, como aqui é uma fotografia, não é uma pintura, de um norte-americano, um fotógrafo chamado Gregory Crewdson, de 2001, tem o nome Untitled, o que é muito interessante, né? Porque a fotografia Untitled, né? Untitled como Ofília também é um lugar, é uma personagem tão difícil de definir. Untitled Ofília, e que ela é lógico que ela tem uma dívida com Millet, evidentemente que tem, né? Ele releu o Millet, ele fez um pastiche do Millet, em que você tem, ao invés de uma Ofélia num campo verdejante, cercada de flores, totalmente endividada com a fala das Gertrudes, você tem uma Ofélia numa sala de estar com uma cara bem norte-americana, uma Ofélia bastante doméstica. Talvez esse fotógrafo, já bastante impregnado das leituras feministas que a Ofélia recebeu, de uma vítima do patriarcado, de uma mulher oprimida pela voz do príncipe, do Laertes, irmão do pai Polônios. Então, a domesticidade desse ambiente, desse cenário, quer dizer, o lar, né, o lar sufocando a Ofélia, afogando a Ofélia. E, enfim, a quantidade de imagens de Ofélia Morta são muitas e inúmeras, né? E não só a Ofélia Morta. É curioso perceber como a Ofélia, ela a partir das últimas décadas do século XX, ela vem sendo talvez até mais representada que o próprio Hamlet, né? Chegou ao ponto de marca de lençol americano fazer uma coleção Ofília, em que você tem todas as florecinhas que a Gertrudes descreve, eles fizeram estampas para os lençóis. Agora, por quê? E aí que é interessante, talvez, a gente pensar, porque a Ofélia do próprio texto shakespeariano, vamos chamar aqui a Ofélia shakespeariana, aquela do texto shakespeariano, ela é uma personagem muito mediada o tempo todo. A sua própria morte não é posta em cena, ela é descrita. A morte da Ofélia no texto shakespeariano é uma morte mediada. A Ofélia, ela é uma personagem esvaziada da sua vontade. Laertes fala para ela, não anda com Hamlet. O pai fala, vai lá, espiona o Hamlet. Todo mundo fala, quer dizer, o que ela verdadeiramente quer fazer, o que ela verdadeiramente sente, nós, leitores ou espectadores da peça, não sabemos. Nós sabemos pela boca dos outros. E é curioso como essa vida, voltando ao início, essa vida representacional da Ofélia, que a Showalter nos chamou a atenção, que é a verdadeira história dela, ela já encontra sua gênese no próprio texto do Bardo lá, que ele compôs em 1600, 1601. Quer dizer, não é à toa que a Ofélia vem sendo tão representada. Ela, no